Joe Biden e Donald Trump concordaram em participar de 2 debates da eleição americana. O curioso é como o atual presidente dos Estados Unidos confirmou a presença no evento. Nosso editor de internacional, Marcelo Favalli, já está aqui nos estúdios para trazer as informações. O que foi tão de inusitado em relação a isso, Favalli? Boa noite. Boa noite, Thiago. Boa noite a todo mundo que nos ouve, que nos assiste. Eu vou dividir a resposta em 2 partes, entre a informação e o conteúdo, além do conteúdo, o formato. É o seguinte, vamos à notícia em si. Houve, então, as 2 campanhas, se conversaram, os assessores de Trump e Biden se falaram nos bastidores e concordaram em participar de 2 debates. O primeiro acontece na última quinta-feira de junho e o outro só em setembro. Este de setembro ainda não tem data. A questão é que o primeiro debate ele vai acontecer antes mesmo da confirmação pelas convenções dos democratas e dos republicanos, mas as 2 candidaturas, os 2 partidos, já entendem então que os candidatos oficiais, ainda de maneira meio oficiosa, nesse debate da última quinta-feira de junho, será Donald Trump e Joe Biden. Até aí, nenhuma novidade. Um primeiro debate vai ser feito por uma grande emissora, depois o outro por uma outra grande emissora. Nada de novo. A questão no meio é como o Joe Biden, particularmente, ele respondeu à confirmação dele no debate. O Joe Biden tem uma longa trajetória política e ele nunca foi afeito a um padrão Trump de ser mais agressivo, de ser um pouco mais irônico, mas hoje ele descumpriu um pouco essa ordem. Ele postou uma mensagem nas redes sociais provocando o adversário. Vamos ver, eu separei exatamente esse trechinho, fiz uma tradução ali, um voice-over, para que todo mundo pudesse entender. Donald Trump perdeu 2 debates para mim em 2020 e desde então não apareceu mais para debater. Agora ele está agindo como se quisesse debater comigo novamente. Então vamos escolher as datas, Donald. Ouvi dizer que você tem as quartas-feiras livres. Agora, voltando, né? Primeiro ele chama o seu adversário de Donald, né? Criando uma certa intimidade, mas com um forte tom de ironia. Ironia mesmo quando ele fala, eu escutei que você tem as quartas-feiras livres. Por quê? Porque o julgamento de Donald Trump acontece segunda, terça, quinta e sexta. Não há sessões às quartas-feiras. É óbvio que ele usa uma provocação pelo fato do seu adversário estar respondendo a processos na justiça, dizendo, então a gente pode combinar numa quarta-feira quando você não vai no tribunal. Isso ele deixou nas entrelinhas. O Donald Trump levou questão de segundos para responder na mesma medida. Não um vídeo, mas numa publicação numa rede social que é do próprio Donald Trump, a Truth. Na tradução, a verdade. É uma grande honra aceitar o debate da CNN contra o desonesto Joe Biden. Ele usa uma palavra original em inglês, crooked, que é uma gíria, é uma palavra menos formal no inglês para dizer desonesto, Joe Biden. No final, ele assina ali com as suas iniciais, DJT, Donald John Trump, mas ele usa essa coisa de crooked, o desonesto, e o pior presidente da história, aquele que pior governou os Estados Unidos, ele usa esses adjetivos bem pesados para responder, sendo Donald Trump. E depois, os 2 candidatos acabaram sendo provocados pela mídia quando eles estiveram ali em público ao longo desta quarta-feira, e o Donald Trump falou, olha, então eu vou a Atlanta, onde vai ser o primeiro debate, e não organizadores do debate nem precisem se preocupar com o transporte. Eu vou com o meu próprio avião, dizendo que ele é um magnata e tem a sua própria aeronave. E o Joe Biden respondeu dizendo, eu também vou com o meu próprio avião, o Air Force One, que eu pretendo, inclusive, administrá-lo pelos próximos 4 anos. Então a gente vê aí uma troca de farpas que é muito natural da personalidade do Donald Trump, que ele esculpiu nesses anos como uma celebridade da televisão, mas algo que não é tão comum na trajetória política de Joe Biden. Detalhe muito importante, não haverá público, pelo menos nesse primeiro debate do finalzinho de junho. Foi um pedido especial do Joe Biden. Então, vai haver moderadores, pelo menos 2, os 2 candidatos, e não vai ter aquela famosa claque. E eu lembro que na eleição passada, que também foi disputada entre os 2,
um dos debates abriu perguntas para o público. Dessa vez vai ser um embate direto, pelo menos nesse primeiro debate. Então, a informação a gente tem, mas o mais saboroso dessa história toda, Thiago Berraich, foi como os dois se manifestaram para dizer que vão participar do primeiro debate. Pois é, meu caro Marcelo Favalli, esse embate só está começando, a gente vai acompanhar tudo ao longo desse ano aqui na Jovem Pan. Bom descanso para você.